São dois organizadores do evento de ontem, né? A inelegibilidade de Bolsonaro e o efeito do caso Débora. Os governadores se sentiram mais à vontade para estar presentes ontem em função da existência dessa óbvia injustiça. Então, diante dessa injustiça, Bolsonaro à parte, ninguém ali quer que Bolsonaro seja candidato em 2026. Sejamos bastante francos, certo? Eles estavam ali, inclusive, já entrando na questão dos governadores, eles estavam ali, inclusive, porque querem ser candidatos, alguns deles, candidatos de Bolsonaro em 2026. E todos eles, quaisquer que sejam os seus pleitos, precisarão de Jair Bolsonaro em 2026. Mas todos eles estavam ali em função da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Bolsonaro não será candidato em 2026. Cedo ou tarde, e quanto mais tarde, repito, melhor para Lula, cedo ou tarde, Bolsonaro terá de indicar um candidato. Que candidato será esse? Muitos ali presentes acreditam que poderão ser o escolhido. Com o quê? Com base no quê? Na inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Vai adiar ao máximo a sua condição de candidato, vai esticar a corda, vai fazer tudo isso, tá dizendo que fará. Ao mesmo tempo, muita gente fazendo carga sobre ele no ouvido para que ele antecipe, improvavelmente antecipe o apontamento do seu candidato. Então, Jair Bolsonaro centraliza o futuro da direita. Ele é o grande eleitor. Os governadores que estiveram ontem no carro de som dizem o mesmo. O que o Ronaldo Caiado, o Jorginho Melo, o Romeu Zema, o Ratinho Júnior, o que todos eles disseram? Sim, é verdade. Bolsonaro centraliza o futuro da direita. E o futuro da direita é o nosso futuro. A gente está na mão desse cara. É isso que estava dito ontem o tempo todo. De novo, a questão. Muitos deles estavam lá à vontade, em função do caso Débora, e todos estavam lá, pelo segundo pressuposto fundamental, a inelegibilidade de Bolsonaro. Desculpa estar repetindo isso, mas é porque às vezes as pessoas se esquecem disso. Bolsonaro é inelegível. Não estará na urna em 2026. Mas com isso, usando a sua condição de grande eleitor e ao mesmo tempo dizendo que estará nas urnas em 2026, ele amarra todo o futuro da direita. E isso é o paraíso de Lula. Estão presos a ele os governadores e ontem se prenderam ainda mais, certo? Você pode perguntar para mim, tinha alternativa, Andreasa? Poderiam não ir? O governador do Rio não foi, e fez bem em não ir, o governador Cláudio Castro, porque seria vergonhoso sair do Rio de Janeiro numa situação que havia aqui de chuva, de destruição, de enchentes e tal, para fazer manifestação em São Paulo. Teve, portanto, a razão para não ir. Mas e os demais? Poderiam não ir? Porque esse é o dilema, essa é a questão que Jair Bolsonaro opera o estado da arte. Eu não sou candidato, não poderei ser, mas digo que serei. De qualquer maneira, independentemente da forma como eu conduzir esse processo, antecipando uma improvavelmente indicação de um candidato ou levando isso ao limite máximo até 2026, independentemente deste futuro, eu sou o grande eleitor. Eu sou o grande eleitor para Tarcísio também, se ele quiser disputar a reeleição aqui ao governo de São Paulo e para os demais governadores que disputarão as suas reeleições ou que farão sucessores ou que tentarão fazer sucessores nos seus estados. É em função de Jair Bolsonaro que a coisa toda se organiza. Então, uma reflexão aqui, porque sim, eu vi muito isso em alguns lugares. Assim, ontem nós tivemos a manifestação de unidade da direita. Você concorda, Andreasa, que ontem houve a manifestação de unidade da direita? Eu concordo nos seguintes termos. Ontem tivemos a manifestação da unidade de direita em torno do candidato impossível. Sim. Então, nós tivemos a manifestação de unidade, com 7 governadores no palanque, a unidade, a união desses governadores em função de Jair Bolsonaro. Sim. Nenhuma novidade. Mas o que isso significa? Isso significa,
Do ponto de vista prático, eleitoral, nada. Porque Bolsonaro não será candidato em 2026. Então é uma unidade em função de uma farsa. E todos ali sabiam disso. Eles estão unidos em função de alguém que não disputará a eleição em 2026. Então a questão se transforma. Deixa de ser a unidade da direita verificada ontem em função de Bolsonaro, porque do ponto de vista eleitoral isso é nulo, e passa a ser se a unidade da direita em função de um nome elegível é possível. Esse é o ponto. Esses mesmos governadores ontem reunidos, eu não estou dizendo que isso não pode acontecer, estou levantando a questão. Esses mesmos governadores ontem reunidos em função de Bolsonaro ou inelegível, se reuniriam ou se reunirão em função de um outro candidato, mesmo um dentre eles, um entre esses ali presentes, os governadores da direita e a direita mais amplamente, se mobilizaria em função de Ronaldo Caiado, de Romeu Zema, de Tarcísio de Freitas? Esse é o ponto. Sem Bolsonaro nas urnas, e Bolsonaro não haverá nas urnas, esses nomes do sistema postos aí, sim, do sistema. O governador de São Paulo, o governador de Minas, o governador de Goiás. Qual a chance de fissura na direita? Não apenas entre eles, porque a chance de fragmentação desse grupo é grande, mas do surgimento de Pablo Marçal, de Gustavo Lima, desses outsiders, bolsonaristas também, né? Quer dizer, esses desmembramentos bolsonaristas. Essa é a grande questão para a direita, com vista a 2026. O controle do processo por Jair Bolsonaro e um momento em que talvez mesmo Jair Bolsonaro perca o controle sobre a sua sucessão.